Então vamos lá. Está iniciando aqui a nossa gravação, nosso bate-papo de hoje. Então a gente tem aqui a presença de alguns convidados que já têm uma experiência no competitivo ou que são aficionados, né, dos esportes eletrônicos, e a presença de alguns alunos também. Então eu vou apresentar quem está aqui com a gente e depois eu vou dar continuidade. Daí é um passo a passo que eu vou guiando todo mundo aqui. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer a gravação desse bate-papo e depois a gente vai para o jogo propriamente dito, onde vai ser uma gravação à parte, tá? Então, vou ter dois momentos. Então, a gente vai iniciar, eu vou fazer o corte e depois o jogo. Tranquilo? Então, a gente tem aqui Tranquilo. o professor Leonardo. Então, ele vai se apresentar depois. A gente tem também o Erlan e o Luiz, que é um ex-aluno também do Casimiro, que está aí na ativa. Então eu vou pedir pro Leonardo se apresentar agora para a turma e para todo mundo. Pode ser, não? Pode ser? Então Vamos lá. vamos lá. Então, eu sou o Leonardo, eu sou formado em Educação Física, licenciatura. Eu trabalho com treinamento de goalball, que é um esporte específico para pessoas com deficiência visual, e sou árbitro assistente de futebol, profissional do estado de Santa Catarina. E tenho essa paixão também por jogos eletrônicos aí desde da adolescência, infância e adolescência. E tenho um conhecimento até que abrangente aí na área, porque já talvez até como algum de vocês eu já tive essa vontade de ser um jogador profissional, e pesquisando eu vi que não era tão fácil como a gente às vezes pensa que parece, né? Assim, então acredito que o motivo do convite seja esse. É isso aí. Você mora onde, Léo? Só para. Eu sou de Santo Amaro da Imperatriz, fica a 30 quilômetros de Floripa. Beleza. Então obrigado, Léo. A gente vai seguir. Então, Erlan, tá aí? Tô aqui, opa, beleza? Beleza. Então fala um Então, pouquinho aí de meu você. nome é Erlan Augusto Nones, tenho 33 anos, sou bacharel em psicologia, tenho vários cursos de gestão de pessoas e liderança de inteligência também. Trabalho com informática na parte de gestão de pessoas e processos e sou gamer desde que eu me conheço por gente. Já tive experiências com aspirante a profissional no CS, quando ainda era CS 1.5 e começo do 1.6. E como o Leonardo também falou, ser pro player é difícil. Eu lembro que naquela época ainda, quando a gente não tinha estrutura nenhuma para tentar virar pro player, a gente fazia treinos sozinho, né, ou com a equipe que a gente jogava, mas era de pelo menos de 4 a 8 horas por dia, treinando, no caso o CS, treinando os mapas, treinando entrada, mira, e era bem árduo para fazer. E infelizmente eu não segui na carreira, porque na época dependia do senhor meu pai. Ele achou melhor eu continuar só estudando. Mas temos um conhecimento aí de como funciona o dia a dia de um pro player, de como funciona a questão de comer, dormir, acordar, se cuidar da saúde. E hoje em dia a gente joga mais por esporte e estamos aqui para responder as perguntas de vocês. Beleza? Muito bem. Sou de Timbó, Santa Catarina, cidade perto de Blumenau. Sempre da enchente. Então vamos lá. Luiz. Tá aí, Luiz? Tô aqui. Vamos lá, se apresenta para nós aí, Luiz. Meu nome é Luiz Henrique Miranda. Moro em Curitibano, Santa Catarina. Tenho 18 anos. Sou um ex-aluno do Casimiro de Abreu. E sou um amante de videogames. Desde sempre muito novo eu tenho essa paixão. E eu quero agradecer previamente o convite. E vamos lá. Não tem muito o que falar, não. Só Beleza. que eu também, assim como vocês, imagino, gosto bastante dessa área. Certo. Então tá aí nossos convidados. Os alunos aí estão todos aí. Querem dar um presente aí? Só dizer o nome e a gente segue. Quem não aparece, porque tem uns apelidos aí, uns nicks. Lon tá de terno. Quem que é o Lon Boa tá de noite. terno aí? É o Lourenço.
Então, Lorenzo dá 2-1. Então, famoso Isso. Lorenzo. Isso. Então, vamos lá. Bagaço de cana, quem que é? Boa noite. Sou o João Pedro, da 3-1. João Pedro, 3-1, Garbinha aí. Matheus Cruz, creio que seja o Matheus Cruz. E a Vene do Ferro, quem que é? Pedro do Franco, 3-1. Beleza, o Franco. E lá a Grazi, creio que seja a Grazi. Então a Grazi e a Mari lá, as irmãs, estão lá tomando chimarrão, como ela disse, e quando pipoca, curtindo aqui Opa, quem que saiu? Então, para iniciar, a gente vai seguir por dois caminhos esse debate. Primeiro eu vou falar um pouquinho com relação à formação, não necessariamente é de jogador profissional, mas a formação acadêmica que segue nessa área dos games, né? Então a gente tem ali para quem quer seguir, o design de games, né? O game designer. Então o termo ele muda um pouco de faculdade para faculdade, mas é uma opção aí alinhada, né? Não necessariamente que você tem que jogar para ser isso, né? Mas é uma opção. Então nessa graduação ele vai por dois lados, né? Ele pode ser o tecnólogo ou o bacharel. O tecnólogo ele vai para uma formação mais prática, né? De você programar e fazer alguma coisa. Já o bacharel ele vai mais para pesquisa. Então vai ter lá o TCC que tem que fazer e pesquisar alguma coisa relacionada à área. E o tecnólogo é mais parte prática, você vai ter que fazer algum projeto, alguma coisa do tipo, né? Tá, mas o que estuda isso? Qual que é a grade desses cursos aí, professor? A gente tem, né, ele surgiu até esse curso aqui no Brasil, né, mais específico, ali do pessoal da ciência da computação, e puxou muita coisa das artes também, da parte audiovisual, etc. Então vai ser alinhado por aí. Então vai estudar programação, essa parte de áudio e vídeo, fotografia. Então essas coisas que tem no currículo, né? O que mais que a gente tem aqui? A outra coisa, essa é uma graduação que tem, eu acredito que não tem nenhuma pública, formação em design de games, né? Tem design gráfico, mas daí é uma outra proposta. Mas as privadas tem bastante. Então tem bastante opção aí. Tanto aqui em Santa Catarina quanto no Brasil, de modo geral, tem bastante opção para quem quer seguir nessa área de design de games. Outra coisa que você tem que ficar atento é no conceito que elas têm lá do MEC, né? Que tem muita universidade de esquina aí que vende uma proposta para vocês, mas que no final não é tudo aquilo. Então sempre procura lá ver o conceito que ela tem, se é 4 ou 5, para já ter uma base aí do que vocês vão ter, né? E sempre olhar a grade, né? O pessoal também pergunta, professor, então vou fazer lá design de games, já posso construir qualquer jogo e sair ganhando dinheiro e jogando. Então não é bem por aí. Então não é porque você iniciou na primeira fase que você vai lançar lá, sei lá, um GTA da vida e vai ficar milionário. Então é uma escadinha. Então você vai aprendendo a programar de forma gradativa, né? Coisa simples, para depois se tornar algo mais complexo, né? Mas isso é ao longo do tempo que você vai conseguindo. Outra coisa também que me perguntam, ou que chega assim, professor, mas eu jogo muito bem determinado jogo, eu vou conseguir criar algo grandioso aí na parte dos games? Não tem relação nenhuma. Então não é porque você joga alguma coisa que você vai conseguir desenvolver uma outra coisa, um produto final bacana lá. Ou pode ser que você não jogue nada e consiga criar algo bacana, né? Então não tem relação de jogar bem e criar algo, são coisas distintas, né? Sobre isso, você tem alguma dúvida? Do que trabalha, como trabalha, questão do currículo, ou tá tranquilo aí? É só abrir o microfone aí dos que estão, senão a gente segue. Só vi ruídos. Então, Cruz, estava digitando aí? Não? Não, só liguei o mic mesmo pra... Beleza.
Então, assim, outra coisa, é que estuda, né? A gente vai mexer com bastante ferramenta, com softwares, então é isso aí. Basicamente, a parte da ciência da computação que é bem presente nessa formação, né? Que é bastante recente aqui no Brasil. Né? Então, com relação à graduação, mais para a área do game está tranquilo, né? Então, acho que agora a gente passa para a parte que sempre vem bastante questão, que é do jogador profissional, né? Então, né, como que eu faço para me tornar? Da onde que surgiu isso? Então, para quem não sabe, essa questão assim dos jogos eletrônicos, videogames, campeonato, ele não é algo novo, né, que surgiu aí nos anos 2000. Ele já vem lá do primeiro campeonato lá em 1972, que teve lá numa universidade, fizeram um torneio lá de videogame lá. Então, várias televisões uma do lado da outra, o pessoal jogando. Então, ao longo do tempo foi crescendo isso, né, dos videogames, e hoje em dia os computadores e até a questão do celular, né? Então, não nasceu nos anos 2000, né? Já vem bem anterior a isso. Acho que a gente pode iniciar falando aí deixa eu ver, acho que do LoL, né? Podemos falar aí do League of Legends, que eu acho que tem um crescimento bacana e vem se mantendo ao longo dos anos. Então, para quem não sabe, o LoL é um MOBA, então tem um número grande aí de atletas profissionais e uma torcida gigantesca aí ao longo do globo. No Brasil também é bem popular. E como que a gente se torna um jogador profissional de LoL? Né? Como que vocês acham que acontece isso? Tem alguma ideia aí? Depende. Antigamente, caso do Tinoz, que é um dos jogadores, ele foi. Ele é Challenger, no caso. Os pro players viram ele e chamaram ele pra jogar. Então foi Atualmente tem as peneiras. Tá tendo a da CNB agora. E assim vai. certo. Então tem a convite, tem outros métodos também. Você pode falar para nós um pouquinho mais, Léo, de como que funciona aí, você que é, conhece melhor o LoL, mais do que qualquer um aqui, acredito eu, você e o Erlan, nesse sentido. Então, é basicamente o que ele já falou ali. Alguns dos jogadores que se tornaram profissional realmente viraram pro players através de convite, por se destacarem dentro do jogo, né? Jogando em grandes elos e recebendo convite para testes e afins. E alguns também utilizam da plataforma da stream, principalmente a Twitch TV, né? Para fazer as streams e às vezes se destacando na gameplay ali também recebem esses convites. E outro fato importante é esse da peneira da CNB que ele comentou ali, que inclusive eu acho que as inscrições ainda estão abertas para a peneira desse ano, eu acho que ainda está com a inscrição aberta, não sei. Mas que é algo que você concorre apenas com as pessoas do seu próprio elo. O elo, para quem não sabe, é o nível de jogo. Então, eles fazem a diferenciação entre os iniciantes, os intermediários e quem já tem um nível de jogo avançado. E a peneira consiste em várias etapas, que vai desde prova escrita até desafio em grupo, partida contra outros times, eles avaliam o nível de comunicação dentro do jogo, enfim. E não basta só ser bom, né, no joguinho, ou achar que é bom. Tem toda uma questão psicológica por trás, a questão de micro e macro dentro do jogo, que às vezes são termos que o pessoal desconhece, mas basicamente o micro é a noção que você tem com o personagem que está jogando, no caso do LoL, com o campeão que você joga, conhecer os personagens dentro do jogo, a mecânica do personagem, a rotação, o controle dos monstros da jungle, enfim.
E o macro é a visão fora do jogo. É a parte da rotação, da hora que você deve sair da lane que você joga para ajudar o seu time em outro local do mapa, a preparação para fazer um objetivo importante dentro do jogo, enfim. Então, além de prática, tem muita teoria por trás também, para chegar em um alto nível e se tornar profissional. Uma das coisas, assim, acrescentando o que o Léo falou, que o começo do LoL, aqui pelo menos no Brasil, que a gente acompanhou, tinha muitos campeonatos amadores, que era aqueles Go for LoL, que aconteciam nos domingos, que tu começava a jogar no domingo de manhã com um time que tu montava na internet, e tu ia até o final da noite, e daí tu tinha premiação em RPs, que é o dinheiro da Riot no jogo, né? E teve alguns Go for LoL que teve algumas ajudas de custo no sentido de dinheiro reais também. E passando para o lado mais psicológico, que é mais a minha praia, né? Pela formação acadêmica, é muito diferente tu jogar uma fila ranqueada do LoL, por exemplo, que tu tá ali descontraído, tá aí com os teus amigos, tá aí conversando e falando de uma forma mais liberal, do que tu jogar um jogo que tá valendo alguma coisa, né? Que a questão do psicológico do player afeta muito, né? Quando tem alguma coisa que realmente está valendo algo, que tu precisa realmente dar o teu 100%, é muito diferente de tu estar jogando um jogo for fun, né? Um jogo que só tá ali brincando. A maioria dos pro players que a gente já teve no Brasil hoje, de LoL e de outras categorias, desistiram de jogar justamente por esse lado psicológico que é o jogar profissional, que é muito diferente de tu sentar na tua cadeira, na tua casa, com os teus equipamentos, no teu habitat mais favorável e normal, que tu está acostumado, tu sentar num estúdio, por exemplo, onde é que tem um monte de câmera te assistindo, tem um monte de gente que está vendo tua transmissão, tem um monte de gente que vai te cobrar depois, então o psicológico é uma parte, talvez a mais fundamental de jogar pro player hoje em dia é a parte psicológica. Todo mundo sabe que para ser pro player tu tem que ter uma skill muito apurada. Isso é o mínimo que tu vai ter que ter. A parte psicológica é uma das coisas que mais afeta e hoje em dia os times de ponta têm psicólogos, têm analistas que ajudam com isso. Então, a ajuda psicológica começou faz uns 2, 3 anos, por exemplo, no LoL, que antigamente também não tinha, e a gente vê que o cenário do LoL cresceu muito depois disso, porque lidar com derrotas, lidar com situações estressantes, sem ter um acompanhamento necessário nesse sentido, é difícil. Isso faz com que muitas pessoas desistam, né? E vão fazer outra coisa. A gente teve N casos que aconteceram no Brasil já por causa disso. Então é muito importante isso também. Teve um caso recentemente, saindo um pouco do LoL, foi de um jogador bem famoso de CSGO, chamado Glaive. Ele relatou que estava saindo do time dele, profissional, por 3 meses, por problemas de estresse e o chamado burnout, que seria um esgotamento físico, mental e psíquico. É bem importante salientar que um jogador de esportes ele vai ter a mesma cobrança que um jogador de um esporte convencional, a mesma pressão em cima. Então, essa parte psicológica que o comentou para nós ali tá crescendo cada vez mais. Cada time é fundamental ter um psicólogo dentro da equipe ali, porque certamente são as mesmas responsabilidades, a mesma cobrança, e o jogador ele tem que desempenhar em alto nível sempre. Então, se você está com a sua mente bem, naturalmente o jogador vai desempenhar bem também, em consequência disso. Acho que só para complementar, tentar trazer um pouco mais para nossa realidade de jogatina, seja de qualquer jogo online. E vocês Deu Tá, umas tá falhadas cortando. aí, não. Sua voz tá cortando lá. Bom, problemas técnicos. Eu acho que ele tá falando ainda lá, mas tudo bem. Então isso a questão da pressão psicológica e o esgotamento físico e mental, ele acomete ali os jogadores profissionais, né? Então o pessoal que já está aí há um tempo já tem como carreira, né? Então
Nós, como meros mortais aqui, casuais, a gente não sofre tanto. O máximo é uma dorzinha nas costas por ficar o dia inteiro sentado na cadeira brincando aí com os amigos jogando, né? Sim. Isso acontece muito, principalmente na quarentena agora. Aí. Então o Lorenzo aqui é um exemplo disso, né? Que não entregou nenhuma atividade até hoje, mas para jogar e participar aqui ele tá aí fiel, né? Não ia queimar o cara, mas tá aí, né? Então, será que o Léo conseguiu voltar aí? Pra terminar a Não ideia? sei. Ele não tá falando. Manda uma mensagem pra ele só pra gente Uhum. a gente tem uma ideia. Obrigado. Então a gente iniciou falando ali de como ser profissional, usou no caso o LoL aí. Então eu percebo assim no dia a dia da escola, o pessoal vem me perguntar também como é que eu me torno profissional e é fácil, é difícil, ou já vem decidido eu vou me tornar profissional, mas a gente tem que ir com calma aí, né? Não é porque você joga aí todo dia Ele que caiu. não é porque você joga todo dia que você vai conseguir tornar isso tua profissão, né? Então eu acho que vai ganhar muito dinheiro só por jogar, mas o jogar só por jogar não vai te acrescentar em nada. Eu dou sempre um exemplo típico. É igual aquele boleiro que joga lá o futebolzinho no final de semana, né? Não é porque ele joga lá o futebolzinho e entre os amigos ele se destaca que ele vai conseguir ser um jogador, no caso do futsal, jogador profissional, vai conseguir ganhar muito dinheiro com isso, né? É lógico que o interesse é o primeiro passo, né? Pra você conseguir o auge em qualquer coisa. Mas não é jogando assim de forma mais desleixada que você vai chegar no mérito lá, né? Então tome cuidado, né? Porque você joga de forma casual para se divertir porque gosta, que necessariamente você vai se tornar um jogador profissional porque você faz isso aí há anos, né? Então vamos com calma, não é bem por aí. Então tem esses processos todos que foi citado aí, né? Ou você tem um rank alto no jogo que está jogando, ou você participa de torneios amadores, e tem a questão sorte também, às vezes está jogando com um time aí bom, embora seja um aleatório no meio daquele time, e você acaba se destacando, alguém te puxa, olha, aquele lá joga bem, vamos chamar ele. Mas assim, em rank mais baixo, por exemplo, LoL ali, lá no bronze, por exemplo, ou no CS, lá se no pratinha, é difícil. Alguém fala, pô, mas esse bronze joga bem, eu vou levar ele para jogar o profissional. Então, exceto no caso ali do. Ô, professor, tem uma coisa também. Como o cenário ele está em constante evolução e se expandindo cada vez mais, consequentemente também está surgindo vários campeonatos amadores e tem alguém de vocês deve conhecer a Gamers Club, que é o maior clube de games da América Latina. E ela agora começou o projeto com só o Counter-Strike Global Offensive, mas porém agora já tem os outros jogos como o League of Legends, o próprio Valorant, que vai ter gameplay depois aqui, e o TFT também, que é o Teamfight Tactics, que é o jogo da Riot também de cartas, é isso? É esse, né? O de cartas. Né? Isso. E, Não, e- esse não é? é tipo um xadrez, né? O de cartas Ah, é. é Legends of Runeterra. Isso mesmo. Uhum. Então, a Gamers Club, ela tem a Games Academy também, que ela é como se fosse um ponto de início para quem está meio assim, que quer, sabe que quer isso para a vida, quer iniciar. Ela é como se fosse um ponto de partida com campeonatos amadores, aulas, tem a Games Academy, que é parte das aulas. Então, é sempre importante saber que oportunidade é o que não falta. Sempre vai depender do quanto você vai se dedicar e se você realmente vai querer aquilo para sua vida. Se vocês querem pegar um grande exemplo de como foi virar um pro player na época antiga, né, para ver a diferença do que é agora, é só vocês pegar e procurem no YouTube a história do Fallen. Fallen que é, sei lá, maior jogador, e se não fosse o Fallen, o esporte eletrônico no Brasil não seria o que é hoje. O CS no Brasil não seria o que é hoje, né? Procurem sobre a história do Fallen. A história dele é muito boa.
É muito emocionante tudo que o cara já passou, todo o esforço que o cara fez para hoje estar lá fora e ser um jogador de alto nível e ter um salário grande, mas pelo todo o esforço que ele tem, ele é um dos donos da Gamers Club, né? Um dos sócios. Um dos sócios proprietários da Gamers Club e joga atualmente no time da MIBR, que é o maior representante do Brasil lá fora. E a história dele é muito bonita, cara. Vale a pena vocês verem como que é dura a vida de um pro player. É isso aí. Então até um dia no citou ali algo que eu já ia falar. Então, essa questão de acesso, né? Eu ia usar o exemplo de xadrez, né? Que é algo que eu já jogo a vida inteira também. Tem alguns torneios assim, amadores que eles são separados por ranking. Então tem lá, você tem teu rating lá, por exemplo, esse aqui só pode entrar de quem tem 800 a 1200, esse de 1300 a 1600 e assim vai subindo, né? Então aí dá uma peneirada naqueles que ainda estão começando a questão do jogo, que não são tão habilidosos, até os mais habilidosos. Então é para não ficar injusto. Então estou usando o exemplo de xadrez, né? Não vou colocar um cara lá que tem, sei lá, 1500 de rate jogar com um cara que tem 2800, fica muito desigual. Então não teria nem chance, ele não ia conseguir mostrar tudo aquilo que ele pode. E nos jogos eletrônicos acontece isso também. Tem lá as seletivas de determinadas faixas de habilidade ali. São um pouco raros, mas acontece. Como o Dino falou, ali tem os campeonatos amadores, que isso acontece mais. Né? Ali eu também, o Erlan comentou ali do Fallen, e a questão do quanto que ganha, né? Eu também me pergunto bastante. Tá, professor, e quanto que ganha um jogador profissional? Eu dei uma olhada rápida agora, no caso do LoL, mas eu acho que se estende aí para os outros jogos também, que os jogadores profissionais, eles podem ganhar até 20 mil reais, assim, de salário, né? Então ele varia de 3 mil a 20 mil. Salário base, né? Isso, salário base. Aí tudo depende da fama que ele tem, né? Do desempenho que ele tem. Lógico, quanto melhor o desempenho, mais famoso ele vai ser. Né? E isso, assim, ó, salário base, né? Como o Luiz acrescentou, e excluindo a questão de patrocínio, né? Que às vezes ele joga lá com uma faixinha de uma marca que patrocina ele, ou até essa própria marca acessória ele com um equipamento, excluindo a questão lá do game house, o Léo pode falar depois um pouquinho melhor disso. E A própria marca, né, do jogador. isso. E fora a premiação, né? Então, quem consegue chegar no alto nível pode fazer uma grana bem, bem bacana. Você voltou, Léo? Tá tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Típica quedinha de energia em Santa Amaro da Imperatriz. É que ali em Santa Amaro é moinho ainda, né? Tem que passar água e girar. Né? Mas, Hum. Então, sobre essa parte da renda aí, além, como você falou, além do salário base e dessa bonificação de patrocínio e tal, tem a questão que até a gente estava conversando antes ali, que o Luiz citou, o fato das premiação de competição, então é um dinheiro extra que entra, a questão das próprias live stream, que é um extra que quanto mais famoso o player ser, mais seguidores ele vai ter, então ele acaba arrecadando doação enfim, com inúmeras formas extras ali arrecadam a grana. A questão de visualização no YouTube, o cara faz um canal com bastante visualização, então uma coisa vai levando a outra, desde que a pessoa saiba administrar, saiba investir esse dinheiro na própria criação da marca, é igual a gente tem o caso do Yoda, que jogou profissionalmente League of Legends por um tempo, aí se tornou um dos maiores streamers da Twitch, criou sua própria marca, criou sua empresa, voltou a jogar profissional, não se adaptou mais na rotina e agora vive só do que ele adquiriu durante o tempo que ele jogava profissionalmente. Então, e mais uma vez a gente volta para o fator psicológico, né? Que está sempre por trás disso tudo. Até agora, voltando um pouco ali,
a complementação que eu ia fazer quando tive esse problema na energia aqui, que a questão do acompanhamento, no caso, ela é muito importante, e a gente pode trazer um pouco para a nossa realidade de jogadores casuais, que é no fato da gente estar numa partida online, seja de qualquer jogo, e quem joga, eu acredito que tenha a noção de que a maioria das comunidades são bastante tóxicas, né? Na questão de ficar reclamando, o próprio racismo dentro do jogo, homofobia, enfim, diversos casos aí. E se vocês pararem para imaginar a forma como vocês lidam com isso durante uma partida. Por exemplo, vocês estão numa partida online jogando, fazem uma decisão ruim dentro do jogo, ou simplesmente estão aprendendo a jogar, né, são um player novo no jogo, não tem noção ainda do game, vocês vão aprender na prática, e alguém que já joga há mais tempo está lá reclamando, enchendo o saco de vocês, desculpa a expressão. E como vocês lidam com isso? Muitas vezes vocês estão jogando para se divertir e essa pessoa acaba estragando a diversão de vocês, né? E agora imagina um jogador profissional, onde tem milhares de pessoas assistindo, milhares de torcedores do time que ele representa. Imagina o nível de cobrança. Se às vezes a gente não consegue lidar com 4 pessoas aleatórias do nosso time, imagina ter que lidar com milhares de pessoas cobrando e tal. Então, só para deixar a reflexão aí. Isso, até inclusive, só nesse ponto, né, de como que a gente com essa pressão que existe. Ainda mais o cara sendo casual e jogar com aleatório e o cara, a pessoa lá ainda te cobrando os negócios que você nem sabe direito, né? Realmente o cara dá uma tiltada, né? Então, já que você falou nisso, né? Tem um membro que tá aqui entre nós. Já vão me Mas. denunciar, né? Que Não, não. eu tilto nas partidas, isso é verdade. É por fato de eu ter já jogado tanto competitivo, a questão do CS, e a gente dava muito duro pra aprender as coisas e fazer as coisas direito, então, tipo, eu me tornei muito competitivo em qualquer coisa que eu faço. Então a gente tá jogando aí, de vez em quando acontece aí, viu, umas pinadeira violenta aí, dos amigos aí, ele fala, porra, vamos lá, né, vamos se concentrar, vamos levar a sério, vamos tentar ganhar. De vez em quando o joguinho dá umas trolladas também, né, porque nenhum jogo é perfeito, né, eles têm seus bugs, e para quem vai desenvolver isso, acho que é pior coisa do mundo é desenvolver um jogo e os caras ficam o tempo inteiro encontrando os bugs que quando tu tá desenvolvendo, fazendo o design ou fazendo até a própria codificação do jogo, às vezes tu não consegue simular todas as situações para eliminar todos os bugs, e daí os usuários, que no caso são os jogadores, são os maiores testers, né, do jogo. Então eles vão ficar reportando as coisas e às vezes é meio difícil também para quem desenvolve ficar recebendo um monte de crítica sobre o jogo que tem tanta paixão e se dedicou tanto para fazer, né? Também tem esse lado. São dos hackers também, né? Esse é um Exatamente. ponto Acabar com a experiência que a gente vai entrar logo mais, a questão do hacking nos jogos. Não, hacker nem a gente, velho. Vamos lá, né? Mas muito bem. E com relação a isso aí, de a gente às vezes perder a cabeça, uma decisão errada, ou de cobrar o time assim, de uma forma mais incisiva, na situação de jogo a gente vai jogar depois uma. Então pode ser que aconteça situações dessa, e essa ideia de a gente demonstrar como acontece uma partida mesmo, a gente vai entrar na ranqueada mesmo, não interessa, a gente vai na valendo pra ver como é que vai ser. Pode ser que seja tranquilo, que a gente ganhe tranquilo, pode ser que a gente perca. Aí vamos ver como é que vai ser. Prometo me comportar. Tenho essa. Mas isso eu acho que é melhor falar na parte do. Já que a gente tá no LoL, né? Eu vou deixar pra falar na parte do CS. Mas como que minha experiência jogando foi completamente alterada quando eu resolvi que eu não ia mais jogar com pessoas aleatórias, eu ia jogar somente com um grupo fechado de amigos, um squad, né, que a gente chama. E como que isso é tão impactante dentro da sua própria performance dentro do jogo, como do time em si. O Counter-Strike é um jogo que é bem coletivo, né? Então você não depende só da sua parte individual, você depende de um time inteiro. O time inteiro tem que estar completamente encaixado, e você jogando com
com pessoas aleatórias, às vezes a experiência não vai ser tão agradável. Então é importante você ter um grupo de amigos sempre, se possível. Jogar com você, para vocês, mesmo que perderem, não importa. O que importa no final vai ser a experiência, o aprendizado e como que vocês vão evoluir como equipe. Isso que importa no final, o aprendizado. Isso é até mais fácil você ter um desempenho melhor e um crescimento mais tranquilo no jogo você jogando em time fechado. Porque às vezes cai um só que já não tá no mesmo nível, tá inferior, já complica todo o desenvolvimento do teu desempenho ali, né? Você não vai conseguir, usando o termo que o pessoal usa, carregar sozinho. Então às vezes o cara puxa tanto para baixo fica bem difícil. E a gente acaba frustrado, né? Sim. Então daquela do perdi positivo. Aí, mas perder é igual, não tem jeito. Mais? Então eu não tenho mais nada a acrescentar. Beleza. Aí do CS. Parte do LoL. Não, mas pode pegar o gancho já e. A gente já tá aqui nesse bate-papo. Acho que dá pra encaixar aí algo mais aí do CS que você tem. Eu queria comentar como que foi a adaptação do mundo dos esportes em relação a campeonatos. Isso já pode ser da parte do você se tornou um profissional e daí o que vem a seguir, né? Os campeonatos, as campanhas, patrocinador, então teve bastante adaptações, né, nesse meio, tendo por exemplo, campeonatos, em sua maioria agora são só não presenciais, ou seja, campeonatos online, sem torcida. Eu não sei, o League of Legends ele tem bastante campeonatos. Eu sei que tem o CBLOL, é o maior, né, aqui do Brasil. Circuito desafiante. Como que ficou a questão do CBLOL? Ele já foi? Ele vai ser adiado? Essa questão do Eu acho que a primeira etapa do CBLOL terminou, a Kabum ganhou a primeira etapa do CBLOL, né? Em cima do Flamengo. Uma partida, acho que 3-0. E agora o pessoal está em fase de treinamento, alguns times provavelmente vão mudar line-ups, coisas assim. E logo mais começa a segunda etapa que vale a vaga direta para o Mundial, né? Mas você tem essa informação se eles vão seguir como a maioria do... Vão seguir online. Vão seguir online. Uhum. Beleza. Tá, eu só queria, não sei se o Indiano me der a palavra 2 minutinhos. Pode. No começo, eu falei que eu já fui aspirante a pro player, então foi de CS. Na época era o CS 1.5, eu tinha recém virado 1.6, então eu jogava para uma lan house que era de Balneário. Então todo final do ano a gente se reunia e a gente tinha 3 meses basicamente de treino e campeonatos. Fora isso a gente ficava treinando online, né, o tempo inteiro. E nesses campeonatos que a gente tinha ali na região, jogava contra o pessoal da Adrenaline, organizava campeonato, o pessoal da Clans BR, que eram duas franquias de Lan House muito fortes, pelo menos aqui em Santa Catarina. E a gente jogava os campeonatos e as premiações eram tipo um mousepad, headset, teclado. Então, nessa minha viagem doida aí pelo mundo do esporte eletrônico, eu ganhei muitos periféricos. Eu não cheguei a ganhar muito dinheiro, né? Mas ganhei muitos periféricos assim para jogar e tal. Teve um campeonato também que a gente chegou a ganhar um computador na época, foi bem bacana. Então, assim, era um incentivo que as Lan House tinha para oferecer para que mais pessoas buscassem o entretenimento do esporte eletrônico nos dependências deles. E isso era bem bacana. A gente tinha experiências com muitas pessoas diferentes, pessoas que vinham de outros estados para jogar os campeonatos também, principalmente da Clans BR, que era sempre os maiores. E foi uma época bem legal da minha vida. E foi nessa época que eu fui descoberto, digamos assim, né, no campeonato. Tinha um cara que era dono de um time de uma rede de franquias de Lan House, que era a Arena Network, que era de Curitiba, e eu acabei indo jogar para o time dele. Eu cheguei uma vez para Curitiba só para conhecer o pessoal, fazer interação, mas jogava tudo online ainda na época, e a gente chegou a disputar as qualifies para ir para a CPL. Foi quando que a gente perdeu numa semifinal para o time da G3X,
que na época uma pessoa que é extremamente conhecida hoje no mundo das streams, que é o Gaules, talvez é o maior streamer da Twitch atual, né? Então, assim, ele jogava, acabou perdendo para eles foram para a final contra o MIBR, e o MIBR ganhou deles, e o MIBR depois ficou campeão mundial logo na sequência daqueles eventos. Então, assim, foi legal saber que eu participei um pouco da história do CS nível Brasil, e na época eu não pude ir para São Paulo jogar, porque era uma loucura mesmo, é tudo muito novo, era tudo muito um campo não descoberto, era uma coisa que, tipo, minha família tinha medo, pá, tu vai para São Paulo, vai ficar sozinho, não conheço as pessoas, como é que eu vou te soltar para lá, tu é de menor e não sei o quê, e daí acabei não indo, né? Tomei outros caminhos na vida, não me arrependo de não ter insistido, né? Porque eu fiz o que eu podia, mas pô, era uma época que a gente treinava pra caramba, assim, a gente começava a treinar 10 da manhã e parava 2, 3, 4 horas da manhã. Tinha uns descansos de umas 6, 7 horas e voltava pro treino, assim, era incessante. No caso do CS, treinava os mapas, treinava granada, treinava entrada, fazia rotação, treinava tudo, né, com todas as armas para se adaptar bem. Era uma época bem bacana, era o começo do 1.6, então tinha muita coisa nova que era diferente do 1.5. Foi uma evolução muito grande do CS brasileiro nessa época e eu participei um pouquinho assim, foi bem bacana. Um ponto interessante a se comentar é que como que mudou tanto dessa época para hoje em dia, questão de apoio familiar, como que aquilo era como você mesmo disse, era uma coisa tão nova e que para muitas pessoas enxergavam aquilo não sendo realmente o que é hoje, que é tão é um absurdo do que como está crescendo o mercado hoje em dia. E como que essas pessoas, você mesmo falou, questão de premiação, realmente elas faziam aquilo por amor. Muitos profissionais hoje em dia que ganham enormes quantidades de dinheiro, eles começaram jogando realmente por amor ao game e sem ganhar praticamente nada. Uma premiação ali de periférico, como você falou, comentou para nós aí. E também queria, vocês que conhecem mais aí do LoL, falar a questão das funções dentro do game, já que a gente tá nessa parte do LoL, falar um pouco Podemos sobre também. isso. É isso que você falou, sobre a gente pagar para jogar, né, que acontece no amador. A gente paga a passagem para ir jogar, a gente paga para conseguir o equipamento. Isso acontece também no esporte convencional, né? Não é só no eletrônico não. Eu acho convencional mais do que do que no eletrônico ainda. Então a questão amadora ainda é muito precária aqui no Brasil, né? Não tem apoio para nada, você não tem chance de nada, não consegue nada. Então eu já vou pegar o gancho aqui, né? Então eu lembro que E tinha eu acho que a parte de esportes é muito mais. Tem muito mais. Você tem muito mais chance, eu acho, né, de engajar uma carreira do que nos esportes convencionais. até pela É a minha questão. opinião, eu Até acho. assim, ó, eu vejo a questão da concorrência também, né? Então, por exemplo, futebol, olha quantos querem, né? Sim, sim. Enfim. É Mas um ele nicho assim, mais especializado. pegando o gancho ali dessa questão, né, do amador, do profissional, eu tava vendo que tinha um projeto de lei, não sei se foi aprovado ou não, eu não acompanhei mais, que era justamente para regulamentar essa profissão, né, de jogador profissional, de pro player. E eu lembro que É. na época tinha uma discussão, porque se regulamentasse ia deixar o negócio mais burocrático. E para aquele momento que a gente estava vivendo ali da ascensão do esporte eletrônico, não seria tão vantajoso essa regulamentação, né? Sim, Porque também deixaria concordo. mais burocrático, então teria essa questão ali de financeira, talvez pegasse mais pesado em cima deles, a questão do imposto e tal. Isso aí Então, tava na Câmara, foi discutido. Acho que foi ano passado ou foi esse ano? eu não, Acho eu que não, foi esse ano, eu foi não no começo do recordo ano. bem. Acho que foi no começo do ano. Tava em. Era uma pauta lá na Câmara. A regulamentação do esporte eletrônico. Isso. Legalização. Porque por um lado sim, tem ali a parte que você dá uma segurança, né, pro jogador, né? Você não vai ser com uma mão na frente e outra atrás caso encerre teu contrato ali, né? Você tem uma segurança. Mas por outro lado, é, tem a questão burocrática que pode complicar, né? Puxa vida, né? Mas acho que as próprias marcas se tornariam mais seguras, né? De
talvez não pescar tanto assim a questão dos players, né? Eu acho que sim, deve regulamentar, lógico, com certeza, mas a gente tem que pisar com cuidado aí pra não estreitar demais a coisa, né? Até. É uma coisa que dá de comentar também é como que o mercado tá tem uma ascensão que os próprios times, né? Tem o exemplo do LoL aí, que tem os times dos esportes convencionais estão migrando pros esportes. O exemplo Isso, do tem Flamengo, no Vasco Free também, Fire tem. tem o Corinthians. Isso aí. Então tem. Então, realmente é algo que as empresas e as grandes marcas, multimarcas, estão apostando. Como eu falei lá nisso, né? O Brasil está engatinhando nesse sentido, né? Agora eu perguntei pros estudantes aí se eles sabem qual que é o país aí que é o mais forte em questão de esporte eletrônico. Aí. Vocês têm uma ideia de qual que é? Não tenho nenhuma ideia. Ô, Lourenço, logo você? Então eu vou falar aqui. Então é a Coreia do Sul. Pra você ter uma ideia, eles giram mais ou menos 9 bilhões de dólares por ano com isso aí. Então lá o cara que é pro player em qualquer esporte eletrônico é como se fosse uma celebridade no país. O cara faz lá campanha de tudo lá, de desodorante, shampoo e tudo mais. Até tem um ditado interessante lá que na Coreia, pra você casar lá, você vai ter que jogar uma partida com o pai da noiva. Se você ganhar, você tá apto pra casar. Se você perder, aí você não casa. Então, de tão enraizado que é isso lá, né? Então a gente tá engatinhando, como eu falei, e tem muito que aprender. Acho que a gente tem que pegar esses bons exemplos que existem e usar pra nós, né? Lógico, tem a questão cultural lá também, que o pessoal é focado, tem disciplina. Aqui se deixar a molecada ficar jogando videogame o dia inteiro sem nenhum foco e esquece, às vezes o que importa, não sabe dosar isso aí. Então, isso aí vai para uma outra discussão aí. Mas é importante deixar registrado. Beleza? Então se perguntar na prova, vão saber responder? Tranquilo. Então, John, desculpa te interromper ali. Você ia falar a questão assim, da função, né? Do. É, sim, como que cada jogo ele tem suas particularidades, né? Mas realmente a maioria dos jogos competitivos você vai depender de um time, você vai depender do seu parceiro, o time tem que estar alinhado. Então é importante saber que dentro do jogo, não sei qual vai ser o que você possivelmente seguiria, né? Você vai ter a sua determinada função e a sua função ela vai ter que estar perfeitamente encaixada com a função dos outros companheiros, né? Então nem sempre é só a parte individual também, você tem que pensar, é a mente realmente do atleta, não o atleta individual, aquele atleta coletivo, a mente coletiva, né, por trás. Saber que você depende, você vai ajudar seu time a um bem maior, digamos assim, a vitória. Isso. Algo mais para acrescentar que a gente já está quase a 1 hora aí. Vocês têm alguma dúvida aí, pessoal? Vocês queiram perguntar sobre essa temática? Não. É tanta coisa para falar também que às vezes a gente acaba deixando passar. Eu bater um prato lá, vou imaginar que é um não. Lorenzo, alguma coisa? Não, nenhuma. Tranquilo, Grazi, Mari. Acho que ela não sabe ligar o microfone ainda, que ela tá se adaptando com a plataforma. Eu sei, mas não tenho dúvida. Tá bom. Opa, deu boa, já conseguiu, já aprendeu alguma coisa nova hoje aí. Então, tá bom. Deu bom. E dos convidados aí, algo mais para acrescentar? Não, senhor professor. Não. Então, beleza. Então, eu vou encerrar esse vídeo, como eu falei, na parte 1. Então, aqui eu agradeço a presença de vocês, nossos convidados, o Léo, Eu que agradeço. o Voodoo BR e o Indiano, por ter contribuído, né, nesse debate que a gente teve. Eu acho que bastante coisa foi esclarecida, questão de experiência, que só quem viveu sabe como é que é, né? Então acho que está bem detalhado. Se surgir coisas depois, a gente vai estar respondendo, né? Como eu falei, a gente está gravando. Opa! A gente está gravando e vai disponibilizar. Questões podem surgir posteriormente, sem problema, e a gente vai responder.
Estamos à disposição aí, professor. Isso aí. Então a partir de agora eu encerro isso aqui e a gente vai direto jogar agora o Valorant, que vai ser o vídeo na sequência, que vai estar aí disponível para você assistir. E estaremos lá, eu, Léo, Indiano, o Voodoo BR e o Lonta de Terno Lorenzo aí, que vai compor a equipe aí, que eu acho que foi o único aluno que conseguiu a key do, do Valorant fechado aí pra Já gente. encerrou a gravação? Ainda não. Então vamos lá. Muito obrigado a todos e passamos na sequência aí.